Olá, boa tarde. Hoje eu não tenho aqui um convidado, porque hoje eu quero te contar um pouquinho das mudanças que está acontecendo por aqui e uma mudança que é muito, muito radical, muito principal para a gente. Afinal, são, 13 anos de empresa, então é algo que muda pra gente, e a gente queria contar para vocês em primeira mão, começar o mês de setembro já com essa novidade. Na Expo Noivas a gente vai estar fortalecendo essa grande mudança. Mas antes eu quero então me apresentar, se você não me conhece, meu nome é Paula, mas todo mundo chama de Pérola, então fica muito à vontade. Eu represento Pérola Negra Chocolate. Desde 2013 nós começamos o Pérola. Esse assunto de hoje é um assunto que provavelmente em algum momento eu vou me emocionar, porque no momento em que aconteceu foi um pouquinho doloroso, digamos assim, mas hoje com muita tranquilidade, muita paz no coração, que eu estou indo para essa nova etapa dentro do Pérola. E a gente começou, simplesmente por uma necessidade, eu acho que como qualquer tipo de empreendedor começa, simplesmente para pagar as contas, e o meu objetivo maior vendendo trufas na faculdade para pagar a faculdade. Então o objetivo era esse, o objetivo era fazer a renda extra, porque eu tinha feito uma mudança de carreira e estava indo para uma empresa maior, né, pela primeira vez saindo da Baixada Fluminense para trabalhar em outro local, mais para o Rio, como a gente da Baixada costuma dizer. E eu estava fazendo uma descida, né, de salário muito grande, e eu precisava fazer então uma renda extra, amava chocolate, e cheguei na conclusão que eu ia fazer alguma coisa de chocolate. Naquela época, não sei se você lembra, eu acho que trufa até hoje é a queridinha, né, todo mundo gosta muito. E aí eu comecei a fazer as trufas e vender, e naquela época eu lembro que ainda era 3 por R$ 5. A gente começou assim, e o foi passando, foi, se estruturando, e a gente foi cada vez mais conseguindo, mais clientes e participar de momentos pequenos ainda, né, como chá de bebê, como um chá de panela, né, um aniversário para as trufas irem para a mesa. E assim que o Pérola começou e eu comecei a abrir os olhos para uma oportunidade dos doces por encomenda. A gente começou a vender por encomenda, começou a agradar muito o pessoal. Eu me dediquei muito a aprender a trabalhar com chocolate. Fizemos uma Páscoa que foi, assim, maravilhosa, né, me surpreendeu o retorno, a gente vendeu muito, e isso me fez querer continuar. Quando o Pérola começou, ele começou com uma amiga, mas aí outras coisas aconteceram na vida dela, ela tomou a decisão de não continuar, porque ela precisava se dedicar para aquele momento, né, e preferiu não pausar, e sim parar realmente. E aí eu continuei. E desde que isso aconteceu, eu comecei a olhar por Pérola, como uma renda extra ainda. Eu ainda não olhava como uma empresa, porque eu tinha uma dúvida se eu deveria, eh continuar tentando ser empreendedora, mas a nossa criação, as crenças que a gente tem desde pequena é que você tem que trilhar o caminho de estudar, fazer faculdade e ter um bom emprego. Então isso era o que estava na minha cabeça. Ser empreendedora para mim era muito arriscado. Era até mesmo impossível viver de um negócio, sustentar a minha casa através de um negócio. A realidade que eu vivo hoje, jamais eu pensaria que eu viveria naquele ano. Então eu estudei, fiz faculdade para ser administradora e eu queria um cargo executivo, porque eu não entendia que eu tinha capacidade de gerir uma empresa, e por mais que eu tenha feito administração, eu sempre pensei que eu poderia administrar a empresa de alguém e não a minha própria empresa. Quando foi 2018, eu passei por uma experiência que transforma a vida de qualquer mulher. Me tornei mãe do Vitor Hugo. E quando isso aconteceu, eu comecei a entender que mesmo empreendendo, se trabalhava muito, eu poderia dominar um pouco mais o meu tempo. E pensando nisso, eu falei: "Bom,
eu acho que agora eu preciso dar uma roupagem de empresa. Eu estava mais madura, eu já tinha muito mais conhecimento, porque essa empresa a qual eu entrei é uma empresa que tem lugar no meu coração. É o que eu sempre digo, empreender é maravilhoso, mas você também pode empreender na empresa de alguém, não tem problema nenhum, desde que isso seja bom para você, né. E eu comecei a me dedicar muito para essa empresa, pensei em ter um futuro, mas ao mesmo tempo eu falava: "Bom, se eu fizer para mim, eu acho que eu vou ter mais tempo", mas eu tinha um medo, e agora eu tinha o Vitor Hugo. Então foi uma trava, porque se tinha um momento de arriscar, seria antes de ter um filho. Então esse medo me travou, não foi um medo só do risco, foi um medo de travar, né, o medo de te deixar paralisado. E eu fiquei realmente paralisada, não conseguia tomar decisões, mas comecei a dar roupagem para o Pérola, falei: "Tudo bem, eu vou trabalhar", e aí foi a decisão daquele momento, vou trabalhar e vou continuar tendo a minha empresa. Se eu não posso fazer tudo sozinha, eu preciso delegar. Foi aonde eu comecei a abrir o horizonte e ter pessoas para me ajudar. Dentro do meu apartamento, numa cozinha que eu não preciso nem te dizer que não era tão grande, com uma criança de 1 ano e pouco já correndo tudo, mas esse era o cenário que eu tinha. Isso era o que eu tinha e eu sempre fui de utilizar as ferramentas que eu tenho no momento. Dar resultado com o que se tem, para você poder alcançar aquilo que você deseja. E assim eu comecei a trazer pessoas para me ajudar. Naquele momento, por eu estar sendo mãe, né, mêsversário, comecei a fazer doces personalizados. E aí eu virava à noite para conseguir dar conta e fazer as peças personalizadas. Isso foi bem difícil, porque a relação com doce personalizado não é a mesma relação com o chocolate. Então eu acabava me decepcionando no resultado, né, quando o cliente pegava, era perfeito de olhar, mas não tinha relação ainda com sabor. E tinha mães que depois me confessaram que não gostava de comer, porque tinha pasta americana. E aí eu falei: "Bom, eu acho que eu preciso mudar, porque isso não tá legal, eu não tô 100% satisfeita com essa recepção, com essa, né, com essa volta aí com o cliente". Pra mim não é só dinheiro no bolso, nunca foi, então eu precisava ter um produto que eu visse um uso, um chamado, um propósito por trás. E foi quando eu realmente parei para olhar para a marca que Deus tinha me dado e pensar nela como um propósito. Por que que eu estou fazendo isso? Por que eu quero fazer isso? E aí foi quando eu me lembrei por que que eu tinha escolhido o nome Pérola. Toda vez que a pérola negra, ela tem um propósito, ela vai se tornar, né, a pérola negra, é porque entrou ali o processo de transformação da ostra, né. Entra um grãozinho de areia que provoca dor, e aí ela consegue, no processo de defesa, ela acaba criando a pérola. E naquela época eu estava vivendo um momento muito difícil, e eu queria, que tivesse um significado para mim, de no meio da minha dor, eu estou produzindo algo que tenha muito valor. Isso foi porque eu escolhi o pérola. E aí depois eu vi que o pérola negra era uma joia muito rara. Então, dentre tantas ostras, tem as raridades que são as pérolas negras. E aí eu falei: "Bom, eu quero ser única nisso que eu faço, então eu vou colocar o nome Pérola Negra", e foi por isso. E assim nasceu esse nome, e aí quando chegou nesse momento de insatisfação com o resultado, né, falei: "Não tá legal com doces pasta americana", começou muita gente fazer e não era esse o problema. Hoje eu tenho ciência que não tem problema muita gente estar fazendo, mas naquela época isso me incomodou. Começou a ser banalizado demais, e aí lançaram o tal do isopor com pasta americana para imitar o doce, aquilo acabou comigo, e eu decidi parar, porque eu não queria fazer um doce que, na verdade, não tinha utilização de experiência, né, gustativa. Ele só estava ali para enfeitar a mesa. Mas a beleza, a perfeição de olhar me encantava, e eu queria proporcionar isso. Então eu fui melhorar as minhas técnicas, estudar mais ainda chocolate.
entrei para o Senac, fiz Instituto Gourmet, comecei a estudar muito sobre chocolate, gastronomia. Fiz gastronomia no Senac, depois estudei Instituto Gourmet. Primeiro eu estudei Instituto Gourmet, que foi confeitaria. E eu comecei a estudar avulso, comecei a... Enfim, passei por Gustavo Ono, né? Uma chocolateria comercial online. Estudar, eu acho que tá na nossa trajetória, não tem jeito. Mas eu comecei a estudar muito para entender sobre o chocolate, tirar um pouco do medo que eu tinha também. E, e comecei a investir um pouco mais de vir para o mercado de casamentos. E por que eu escolhi o mercado de casamentos? Porque eu e o Marcelo, a gente sempre teve uma relação de trabalho na igreja com casais. A gente sempre gostou de trabalhar com casais. Então eu pensei, bom, a gente pode unir o útil ao agradável. Se a gente já tem essa questão de trabalhar com casais e a gente consegue levar um casamento muito equilibrado, por que não a gente trabalhar com casais naquilo que a gente ama fazer, que é chocolate? Então, por isso a gente começou a trabalhar com casamento. E aí a gente teve a oportunidade de fazer uma expo no sítio Arca de Noé e lançamos os doces. E aí eu fui buscar fora do país referências de chocolates que eu gostava, né? Que eu achava bonito, que era incrível de ver e tudo mais. E assim a gente criou os modelos que nos seguiram por bom tempo, né? A gente fez uma atualização uns 2 anos atrás, continua atualizando um doce ou outro. E hoje a gente chega de novo numa atualização. E foi muito, assim, muito importante, né, foi muito importante a gente passar todo esse processo para conseguir nichar muito bem e entender com quem que a gente quer trabalhar. Atendo outros tipos de público, claro, mas o casamento tem a ver com um propósito. Então, a gente uniu aquilo que a gente mais gosta, que é chocolate, com o propósito que a gente tem, que é cuidar de casais e tá fomentando novas famílias nascendo. O casamento para mim é isso, é celebração de amor, é celebração de uma família que tá nascendo, num mundo onde tá muito difícil as pessoas conseguirem viver em união. Então, para mim, quando eu participo de um casamento, não é só o meu doce que tá indo para a mesa e nem o dinheiro que tá entrando no meu bolso, mas é sobre a transformação que a gente vai conseguir fazer na memória de quem vai comer esse doce, que geralmente doce a gente leva pro dia seguinte, né, pra comer em casa, e quem come lembra: "Nossa, aquele momento da festa, nossa, aquele momento da cerimônia, lembra como foi isso, como foi aquilo? Ai, que delícia esse doce". Quando a pessoa experimenta de novo: "Ai, esse doce me lembra aquele dia que foi o casamento de fulano". Então, pra gente, o doce ele tem todos esses significados e simbolismos. Então, a gente acabou mudando por causa disso e, né, chegamos aí no mercado de casamentos e estamos até hoje. Quando foi em 2020, se eu não me engano, eu acho que foi 2020 sim, que nesse mesmo ano de 2018, que foi o nascimento do meu filho, Vitor Hugo, a gente colocou para registrar a marca. E a marca e é esse o grande motivo, né, que eu tô fazendo esse vídeo para você. A gente registrou a marca, a gente estava com uma empresa e na época o Vitor Hugo nasceu, minha cabeça muito longe, e eu esqueci de acompanhar isso, a gente esqueceu literalmente de efetivar, né, a marca foi dada a nós e eu esqueci de pagar o boleto, perdi o prazo do NPI e perdi o privilégio de ter a marca registrada. Fiquei com raiva da empresa. Entrei eu mesma com um novo processo pedindo para registrar a marca, mas aí uma outra empresa conseguiu fazer esse pedido de registro nesse tempo que eu levei, né, de brigar com a empresa que estava: "Por que vocês não ligaram? Por que não avisaram que se eu não pagasse eu perdia, não sei o quê, não sei o quê". E nesse tempo essa empresa, que é uma empresa grande, que eu não vou citar um nome aqui, porque eu não quero problemas, eles entraram com o pedido de registro, porque eles têm uma linha de chocolate com esse nome. Então, eles tiveram nada de errado, tá? A empresa não agiu com nada de errado. Quem foi errada fui eu, que não paguei o boleto. E eles tiveram o privilégio, então, do registro da marca. Só que essa notícia, ela me desestruturou na época, porque eu falei assim: o que eu vou fazer
Eu escolhi esse nome porque esse nome me representa em vários sentidos. Como que eu vou mudar um nome agora? Todo mundo já conhece a gente começou a ter um público muito bom. O nome pegou, tanto que ninguém me chama de Paula, todo mundo me chama de Pérola. Falei: "Como que vai ser e tal?". E nisso, não teve jeito. Quem tá comigo desde essa época vai lembrar, eu fiz uma série de stories, né, falando desse processo, chorei a beça, fiquei muito arrasada, não conseguia pensar no novo nome. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia qual nome eu ia colocar, como que se as pessoas iam me reconhecer com esse novo nome, sei lá qual ia ser esse novo nome. Enfim, perdemos, tentei, não ia dar pra ficar retrucando, não tinha grana pra isso, enfim. Deixamos então e demos entrada no novo nome. Calma aí, gente. Fiquei emocionada. E a gente deu entrada, então, num novo nome que nasceu por quê, né? Foi muito engraçado como esse nome surgiu. A gente foi localizado por uma cliente que era do Ceará, e ela, se eu não me engano não, era São Paulo, eu acho. Teve um caso do Ceará, mas essa específico foi São Paulo. Ela queria presentear uma amiga, e ela procurou no Google e achou a nossa empresa e pelos relatórios que tinha lá no Google, ela confiou de fazer essa encomenda à distância. E aí a gente participou, então, de um momento que ela não poderia estar. E isso era o que eu queria, né? Eu queria que o Pérola tivesse momentos que fossem em forma de presente para quem recebe. E então era o casamento, né, da irmã dela, ela não ia poder estar presente, mas ela quis presenteá-los com esses doces, e a gente fez com todo carinho, da forma que ela pediu e tudo mais. E aí, ela, quando foi fazer o relatório, eu fui pedir o feedback, falei: "Se você puder colocar o feedback lá no Google", aí ela foi colocar. E quando eu li o relato dela, ela me chamou por esse nome, que eu vou revelar pra vocês daqui a pouquinho. Quando eu li, o meu olho brilhou. Eu falei: "Marcelo, olha aqui, eu acho que esse vai ser o novo nome do Pérola. Tem tudo a ver e tal, não foge tanto". E veio de um cliente, ela me enxergou dessa forma, então, né, por que não? Aí eu falei: "Mas mesmo assim, né, é muito sério isso". Contratamos uma empresa de rebranding para poder pensar no novo brand pra gente e estudar aí, então, qual seria o novo nome. E aí eu não falei nada para ele, só falei que eu gostaria que continuasse com o nome Pérola, mas que eu estava aberta para novas propostas. Quando eles vieram apresentar o relatório de nomes, tinha lá diversos nomes e, obviamente, que eu não gostei de nenhum, porque eu falei que estava aberta para novas propostas, mas eu não estava. Eu queria que continuasse o Pérola e não sabia como ia ser se não podia ter o Negro Chocolate. E aí eles vieram com esse mesmo nome que a cliente me chamou lá no relato. Eu falei: "Não, não é possível. Isso é um sinal". E eu tinha, vocês sabem, né, sou evangélica, eu tinha orado a Deus pra caramba sobre esse nome. Falei: "Senhor, se for pra ser, se o NPI vai aprovar, se eu não vou ter um problema, né, gastar dinheiro de novo pra ser reprovado, que o Senhor, por favor, possa atuar aí na criatividade do Thomas e me dar esse novo nome". E aí ele veio com esse nome. Quando ele botou na tela, eu falei: "Marcelo, olha isso". A gente, cara, aí contamos pra ele a história. Ele falou: "Ah, então tem que ser, tal". E aí a gente fez, então, a solicitação no NPI. O advogado que nos acompanha, né, eu vou deixar depois até aqui pra vocês, eh, o nome da empresa que esqueci agora. Depois você procura aí, amor, por favor, no meu telefone, registro de marcas, que eu quero falar o nome da empresa aqui, porque o trabalho deles foi excelente. Eles me ajudaram de uma forma, me deram todo o apoio. E aí, quando eu falei com ele sobre registrar esse novo nome, ele falou assim: "Olha, pode ter um risco, pode ser que a empresa, assim, ainda implique, porque ainda tem o nome Pérola". Eu falei: "Mas eu quero tentar, eu quero". Aí ele falou: "Você vai arriscar?". Então, mas qual o nome da marca? Alexandre Registro de Marcas só que tá, né?
Eu vou tentar deixar um nome pra vocês da empresa, porque eles me ajudaram muito. Procura a Cláudia Perdiz, que a Cláudia também é da empresa, se eu botei o nome junto. Eu acho que eu só botei registro de marca. E aí, aí ele falou: "Então tá bom, vamos arriscar?" Eu falei: "Então tá, então vamos". E aí colocamos pra, né, pra registrar esse novo nome, levou 1 ano e 8 meses. E esse ano eu tinha decidido no meu coração que eu queria participar da Expo Noivas. E falei pra Deus: "Senhor, eu sei que o registro da marca ainda não saiu, mas se o que está no meu coração está certo", Aloy, Aloy, Aloe, Aloy, registro de marca, gente. Muito, assim, eles me ajudaram muito, muito mesmo, me deram todo o suporte. Sem contar que o acompanhamento do registro é quinzenal. Você recebe quinzenalmente e-mail deles falando como tá e tudo mais. O trabalho é excelente. Eu super indico. E aí eu fui e falei pra Deus: "Senhor, se for então tudo que tá no meu coração", apresentei pra Deus o novo plano de negócios. Falei: "Se isso aqui é pra acontecer, se o Senhor está me dando uma nova estratégia, eu te peço que o registro dessa marca sai antes da Expo Noivas, porque senão eu vou ficar em dúvida, né, desse novo caminho". E aí aconteceu que o registro saiu, dia 1º de julho, me lembro até agora. 1º de julho o registro saiu, eu não sei explicar a sensação que eu tive quando eu vi o e-mail do doutor Alexandre falando: "A marca é sua". Mas eu chorava, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque primeiro é a ansiedade de tipo, o nome Pérola Negra Chocolate já não era meu, então assim, por mais que as pessoas não soubessem, e eu tivesse autorização aí pra utilizar esse nome, ele não era mais meu, então eu estava me sentindo estranha, né. Eu estava preocupada: "Quando que esse registro vai sair? Será que as pessoas vão aceitar? Quando que eu vou conseguir contar? Como que eu vou contar? Será que as pessoas vão entender?". Então assim, por isso que eu quis fazer esse vídeo pra explicar muito bem explicado tudo o que tá acontecendo. E eu vou pedir para o Felipe, né, colocar aí pra vocês a nova marca, que foi esse presente que o Senhor, tenho certeza que ele me deu. Quando aprovou eu não acreditei, vocês vão ver aí na tela. E Dona Pérola, não mudou quase nada, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Era Pérola Negra Chocolates e a gente conseguiu então deixar somente como Dona Pérola. Foi exatamente da forma que eu falei, né, essa cliente no relatório dela, ela me chamou de Dona Pérola. Depois o pessoal do brand veio trazendo esse nome e falou: "Eu acho que tem tudo a ver, você tá mais madura, você tá, sabendo melhor o caminho que você quer e é como se o Pérola tivesse amadurecido, ido para um novo patamar". E gente, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu não vou precisar fazer mudanças que eu não gostaria de fazer, porque as cores que o Pérola tem, todos eles têm um simbolismo, que um dia a gente pode falar melhor sobre isso, porque eu não quero que aqui fique longo. Tem um simbolismo, o R ter esse puxadinho, mas eu quero destacar para vocês o único símbolo, que é o que vocês vão passar a ver muito, que é esse ozinho que vocês estão vendo aí dentro do Pérola, né, parece um rostinho sorrindo. E tem um propósito, por isso, é como se fosse felicidade, né, de estar trazendo esse nome. Esse O, ele tem um ramo de um cacau, então é para simbolizar o chocolate dentro do O. E porque todos as letras do Pérola, ela tem efeitos arredondados, né. Então esse Dona, ele tá na letra minúscula do Pérola, né. Essa é a Meroche que a gente utiliza e essa letra ela tem todos esses jeitinhos arredondados, porque o Pérola a gente tem como premissa um movimento circular, né, um movimento que tá em constante transformação. Então a gente nunca fica parado em um lugar só, a gente tá em constante
mudança e por isso que os símbolos em círculos representam tanto a gente. Por isso que tudo que geralmente você vê nosso tá em círculos, porque tá sempre expressando essa mudança. E aí o cacau representado e esse ozinho com ramo de cacau é o que você vai começar a ver muito nos nossos produtos e eu vou te contar por quê para o projeto que a gente tem para o final desse ano. Então, no objetivo da marca, a gente continua com a mesma premissa, que é ter um produto que é lindo de se ver, que é excelente de se provar, onde você se impacte sim com o olhar, mas que você também ame estar experimentando e comendo sobre isso. E agora a gente começa no mergulho de novos sabores, de mistura de doce e salgado. Então, em breve você vai estar vendo aí um novo portfólio trazendo um pouquinho das nossas raízes sobre o que começou na nossa vida, né, que foi a trufa. A gente vai estar aí com uma imersão mesmo nos bombons trufados, então começam a sair do portfólio os nossos doces abertos. Eu sei que muitos gostam, acham lindo. Até o final desse ano a gente vai estar atendendo com eles, os contratos que já estão fechados a gente vai manter. Porém, a partir do ano que vem, eles saem 100% desse catálogo e a gente mantém somente bombons trufados, personalizados e artísticos. Ou seja, bombons onde você pode imprimir seu rosto, imprimir seu nome, imprimir o que você quiser. Bombons artísticos onde vai ter decoração. Em breve a gente vai estar atendendo um órgão grande aí, né? Uma estatal, e a gente vai trazer para vocês esse conceito. E dentro desse conceito, eu vou pedir pro Felipe botar aí a mesa mosaico que vocês já conhecem, mas ele vai ser o nosso maior propósito dentro do Pérola, porque essa marca ela nasceu para fazer diferente, ela nasceu para surpreender, ela nasceu para trazer um novo, e a gente não quer ser somente uma empresa que faz doce, a gente quer ser uma empresa que vai conseguir impactar os seus convidados através de um trabalho artístico, algo que a gente consiga criar e as pessoas se impactem ao ver. Então, a mesa mosaico, ela vai ser o nosso grande diferencial do portfólio, vai ser o nosso grande foco. Eu quero que a Dona Pérola seja reconhecida por essa entrega, né? Na Baixada Fluminense, nós fomos pioneiros nesse tipo de mesa. E em 2021, né, que a gente lançou a primeira mesa mosaico, a Jéssica Vieira, cerimonialista, me deu a oportunidade de fazer a minha primeira mesa mosaico no noivado dela. E a partir dali a gente continuou, então, fazendo em alguns projetos. Mas o que a gente quer agora é que a gente seja reconhecido como a empresa que faz qualquer tipo de mosaico. E esse mês mesmo, a gente já tem 2 trabalhos fechados aí que vocês vão conseguir ver a amplitude desse tipo de trabalho. Então, esses são o nosso foco. Pode voltar, Felipe, se quiser. E a gente também vai estar aí com uma visão de futuro. Então, no final de ano, a gente vai estar focando no e-commerce. Então, por isso que eu falei que esse símbolo vocês vão ver muito. No final do ano, a gente está lançando o nosso e-commerce propositalmente perto do Natal, porque dentro do mercado de eventos nós já somos referências e agora a gente está indo para o mercado mais online ainda, né? Para atender não só o Rio de Janeiro, mas também fora do Rio de Janeiro. E a gente vai ter o foco de presentes e por isso que também tem uma mudança do tipo de bombom que a gente faz, porque a Pérola, a gente quer continuar com a pegada artesanal, mas pensando em escala, a gente precisa deixar esse tipo de trabalho mais escalável. Então, acaba se não perdendo o artesanal, porque a gente não vai utilizar. A gente continua aí com a premissa de não utilizar nenhum tipo de condimentos, nenhum tipo de artificiais, nada que vá tirar esse sabor artesanal, né? A gente não pretende industrializar esse nível, mas a gente precisa da escala e aí tem alguns equipamentos que a gente vai estar adquirindo para dar essa escala para gente e conseguir atender aí no e-commerce. Então, em dezembro a gente está lançando esse e-commerce com novos produtos que você vai conhecer daqui para lá, que a gente vai estar lançando, e eu tenho assim uma felicidade em saber que a gente conseguiu
trilhar esse caminho e determinar esse novo percurso que eu estou super empolgada para viver os desafios que ele vai me trazer. Que não tem jeito, faz parte do processo. Eu espero que você esteja com a gente. Eu escrevi para não esquecer nada de falar. Então, o outro detalhe também, que em dezembro a gente está também efetivando isso, né? É o nosso atendimento para empresas corporativas. Então, a gente está fechando ainda alguns contratos de empresas que querem ter o Pérola, seja com a nossa estação, que ainda permanece. E eu vou dizer que foi um embate entre mim e Marcelo, porque a estação Bar de Brigadeiro é o queridinho dele, ele adora fazer. O pessoal que vê ele nas festas é porque ele gosta desse momento. Ele olhando pra minha cara. Ele gosta do momento, ele gosta de ir pra festa, ele fala que gosta dessa coisa do movimento, de atender. Então, eu falei, por mim eu tiro. Ele falou, não, vamos continuar e tal. Então, a gente vai estar com um modelo novo de Bar de Brigadeiro na Expo Noivas. Eu vou apresentar para vocês um modelo menor. E aí você vai ter a opção do modelo menor, modelo maior. E as empresas geralmente gostam muito de contratar o Bar de Brigadeiro para trazer um entretenimento aí para os seus funcionários. Então, Bar de Brigadeiro, a gente atende casamento, debutante, mas geralmente empresas que contratam a gente, e nem tudo dá para postar, porque a empresa não autoriza, às vezes, a gente fazer tipo de propaganda, porque geralmente aonde a gente fica tem nomes, assim, né? Então, o nome da empresa aparece, e aí por isso a gente acaba não divulgando tanto. Mas algumas empresas têm esse contato com a gente através do site e contratam. Na Expo Noivas, eu vou ter o prazer, então, de estar lá com a mesa mosaico, uma decoração que a Ione tá montando pra gente. Depois eu marco o Instagram dela para vocês conhecerem o trabalho incrível dela. Eu tô ansiosa, acho que vai ficar lindo. E eu espero que você, noiva, esteja lá, porque a gente vai ter ofertas aí que vão ser literalmente em comemoração desse momento de mudança, mas diferente de todas as vezes que a gente geralmente estica, né, até o final do mês. A gente não vai fazer isso, vai ser somente na Expo. E como premissa da marca, é uma das coisas que a gente entende, que precisamos que aquilo que a gente está oferecendo seja único, seja exclusivo para quem aproveitou naquele dia, naquele momento. Então, fica de olho. A oportunidade de você ter uma mesa linda, mosaico, que não precisa ser só uma mesa destacada, como a gente geralmente faz, né? Lá na Expo, a decoração dessa mesa mosaico vai estar composta junto com o bolo, para que você possa conhecer essa forma de ter a mesa mosaico no seu evento. E eu quero deixar, então, aqui uma palavra-chave para você que vai na Expo Noivas, para você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo até o dia 8. Até o dia 8. Vou esticar até segunda, que é um bom dia, que é dia 9 de setembro. Então, para você que assistir esse vídeo até o dia 9 de setembro e quiser aproveitar algum dos nossos produtos, eu vou deixar a palavra-chave, e a palavra-chave é novo tempo. Então, novo tempo, você vai ter aí acesso a uma condição especial que não vai estar sendo ofertada na Expo. A Expo, a gente vai estar já com uma boa oportunidade, mas quem tiver com a palavra-chave vai acessar um outro nível, que são realmente oportunidades que a gente vai fazer com o intuito de propagar mais a marca e com o intuito também de retribuir a gentileza de você estar nos ouvindo. E eu quero saber sua opinião. Quero saber sua opinião. A gente está chegando aqui ao final. Eu, nesse 10º episódio, né, do Bate-Papo com a Pérola, tenho o prazer de estar trazendo essa notícia para vocês. E depois que a gente encerrar aqui, a gente já começa a fazer as mudanças aí no nosso perfil. Devagar, não vai ser nada rápido, mas a gente começa algumas mudanças. Se você quiser, entra para o nosso grupo VIP. A gente tem um grupo VIP onde lá tem ofertas. Toda vez que tem podcast, a gente tem uma oferta especial dentro do grupo. Então, é a nossa forma de retribuir quem está ali, quem se torna fã da marca. Eu tenho muitos clientes dentro do grupo VIP que já casaram, mas continuam lá, porque são fã da marca pelo sabor, pelo atendimento. É algo que eu sempre recebo de feedback. Como a nossa empresa se tornou próxima, atenciosa, eu tento atender você que chega pra gente, seja qual for o seu evento. A gente tenta entender o que você deseja. E por isso que eu falo que é sempre bom a gente conversar, porque dá para personalizar, dá para deixar a sua cara.
Não precisa ser só o produto que eu desenvolvi. Pode ser o produto que está na sua cabeça, né? Então, para você alcançar isso, é necessário a gente conversar, colocar a comunicação em dia para que eu possa entender o que você deseja e conseguir realizar. Então, eu espero que você tenha gostado desse momento juntos. Eu prometo que vou olhar aqui os comentários e tentar responder todo mundo. E eu quero que você deixe para mim. Por favor, não assista esse vídeo e simplesmente só assistiu. Deixa aí uma palavra para mim, para entender o que que você achou desse novo nome, o que que você achou dessas novas decisões, o que você espera, como que você segue o Pérola, quando você começou a seguir, enfim. E se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha ele com alguém que precisa saber, deixa uma palavra de incentivo. Eu vou também deixar uma palhinha lá no Instagram, para que hoje a gente não deixou ao vivo, porque eu não queria que tivesse spoiler lá. Para quem tá assistindo o vídeo vai saber primeiro. E é isso. Dia 6, 7 e 8 estaremos na Expo Noivas do Nova América. Eu espero você. Passa lá, a gente vai estar no stand C58, bem pertinho do palco, na Rua do Meio. A gente vai estar bem próximo ao palco e eu espero você para tirar uma foto comigo, para me dar um abraço, para me dizer se assistiu esse podcast, se você gostou. E é isso. Até segunda que vem. E durante a Expo a gente vai estar aí compartilhando com vocês as novidades, tá bom? Beijo!